Esse é o famoso contrato de gaveta, tá? Quando não se faz uma escritura pública de compra e venda na aquisição de imóvel, eu sempre falo aqui, acima de 30 salários mínimos, ok? Previsto na lei, o Código Civil é bem claro. Vai adquirir imóvel acima de 30 salários mínimos, tem que ter escritura pública de compra e venda feita no cartório de notas, tá? Não é a forma mais indicada, né? Contrato de gaveta, mas é o que as pessoas mais utilizam. E os riscos são intermináveis para quem compra e para quem vende também. Veja, é motivo para muita briga, tá? Na justiça aí, depois que dá o problema, já viu, vai por advogado em cima da hora, e, enfim. É aquela história, quem não ouve cuidado, ouve coitado, tá? E qual é o motivo que as pessoas não regularizam? Compra e não regulariza, é muito simples. Primeiro tem que pagar a escritura, né, de compra e venda no cartório de notas. Depois, pagar aí para registrar essa escritura no cartório de registro de imóveis, ok? Se tiver corretor aí, tem que pagar a comissão, ok? Então, as pessoas já acabam deixando para amanhã e leva 10 anos, 20 anos. Veja, proprietário que consta na matrícula, que a gente chama de proprietário registral ou proprietário tabular, vende o imóvel, a pessoa que compra não regulariza este imóvel, né? E continua em nome de quem te vendeu, proprietário registral. Okay? Já continua o nome de lá, o vendedor, continua o nome do vendedor, tá lá, e ele já vendeu, tá tranquilo. O que acontece? Se o vendedor tiver algum problema, né, com dívida, inadimplência, tá, não pagou, não sei o que acontece? A justiça vai pegar esse imóvel, vai penhorar esse imóvel aí, tá? Através de uma ação de execução e tal. A Receita Federal e a Justiça do Trabalho não quer nem saber. Vamos nos bens. Olha lá. O que tem lá? CPF. Tá lá. Ah, tem um imóvel. Penhora. Tá? Tem lá, já vai gravar lá, já vai estar lá escrito lá no registro de imóveis. Quem quiser comprar e for consultar lá a certidão de ônus reais, acabou, tá lá. Penhora. Outro caso típico que acontece, proprietário registral, o vendedor vendeu lá, ele vende, mas a pessoa não regulariza a pessoa que comprou e vai passando para outros, né? Vai passando aí em contrato de gaveta, vai passando para outros compradores e assim sucessivamente, nenhum deles altera o que? O IPTU, que continua em nome do vendedor proprietário, está na matrícula, proprietário registral. O imóvel entra em dívida ativa municipal por falta do pagamento do IPTU. E pode ser o quê? Penhorado ou levado a leilão, tá? Asta pública, para quitar o débito. Imagina essa situação que você vende o imóvel, tá? E descobre depois dessa bomba, né? Você vende, sai dali, né? Aí vai para outro estado, município, vai para outro lugar e vai chegando a cobrança lá. E vão passando de um para outro e aí? Pensa uma situação dessa, essa bomba aí, que de repente você vai comprar alguma coisa, financiar alguma coisa, tá lá, não, você tem aqui um débito, dívida ativa com a prefeitura. Aí você, quem? Quando? Onde? Não, mas 10 anos atrás, não, mas eu vendi esse imóvel, já era, tá? Imagina o problema que você está arrumando para sua cabeça, tá? Tem gente que o problema acontece e tem pessoas que procuram o problema. Outro caso, muito comum, é o que? O imóvel ser arrolado no inventário pelos herdeiros. Os bens do meu pai morreu, tá? O que ele tem no nome dele? Isso aqui vai pegando tudo, tá? Aí o que acontece? Pode ser por os filhos não ter conhecimento dessa negociação ou por má fé. E aí, só depois do formal de partilha, né, os herdeiros aí vão aí vender de novo, vai vender o imóvel de novo com outra pessoa. Essa pessoa vai e registra, faz a escritura pública, registra no cartório de imóveis e aí passa a ser proprietário. Nesse caso, minha querida, você com o contrato de gaveta guardado, a Inês já é morta, como diz o Estado. Só é dono quem registra. E o Brasil não é feito para amador. Okay? O brasileiro já tem que nascer já com 15 anos aí, porque senão não dá. Vai tomar muito golpe aí, tá? É o que sempre eu digo e repito, não existe nada de boca. Doação de boca sem ser por escritura pública. Doação, vou deixar essa casa aqui para meu filho, não existe isso, tá? Deixar morar no imóvel lá de graça, lá, deixar lá, sem fazer um contrato de comodato. Não, vai morando aí, tá tomando conta aí, já era, vai tomar uso do capião, tá? Tem que fazer escritura pública, tá? Por quê? Muito simples, o tabelião tem fé pública. Fez a escritura pública, tá lá. Se você comprou um imóvel por meio de um contrato de gaveta,
mas que já tinha sido vendido também, né, por contrato de gaveta de outras pessoas, né, que você foi comprando, foi passando de um para o outro aí, até chegar em você. Tá? Existe a possibilidade do último comprador, que é você, o último, tá, regularizar, tá, registrar o imóvel em seu nome, sem a necessidade do registro do imóvel em nome dos antecessores. Não precisa ir vir registrando de lá até aqui, tá? Você não vai precisar. Comprou, contrato de gaveta, todo mundo vem comprando? Basta o primeiro lá, consentimento do primeiro, do proprietário registral, tá lá na matrícula, a anuência dele, tá? Ou seja, vai fazer uma transferência direta do proprietário registral, tá na matrícula, por meio de escritura pública, concordando em assinar esta venda direta para você. De repente, nesse intervalo aqui do proprietário registral e você tem 3, 4 pessoas, não vai passar de um para um até chegar em você, não. É direto, transferência direta, tá? Com isso, com essa transferência direta, você vai evitar aí o pagamento duplo de TBI e dos emolumentos, que são o quê? As custas do cartório. O problema é localizar o proprietário registral, tabular, proprietário tabular, mesma coisa que registral, tá lá a matrícula, aquele lá, o primeiro lá, o primeiro que passou, esse aqui, ó, vendedor. Esse que tu encontrar com ele, aí que vai ser difícil, tá? Porque de repente ele sumiu e ele faleceu, aí dá problema, tá? Nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Uma ação de adjudicação compulsória. Pode ser judicial ou extrajudicial, ok? Desde que cumpra alguns requisitos. Primeiro, comprovar a venda do imóvel. Contrato ali que você fez de gaveta, né, do registral para o primeiro de gaveta ali e tal. No contrato de gaveta não tem a cláusula de arrependimento. Se você já comprou a posse de terceiros, ou seja, do proprietário registral, até chegar em você, todos terão que cumprir esses requisitos. Por isso que dá trabalho, ok? Então, quer dizer, todos eles têm que fazer isso aí. Como é que está o contrato? Não pode ter cláusula de arrependimento, prova de quitação, até chegar em você, ok? Se não for possível cumprir essa linha do tempo, essa timeline, por causa da falta de localização dos outros possuidores, do proprietário registral, até chegar em você, se for impossível você descobrir, né, a localização deles, desses outros possuidores, tá, os antecessores, ou por falecimento dos mesmos, a saída será, em último caso, a uso capião. Desde que se cumpra também alguns requisitos inerentes, né, requisitos básicos para uso capião. A posse mansa e pacífica, tá? O cumprimento do tempo para o período de posse, conforme o caso, 5, 10 ou 15 anos, para a espécie do uso capião, dependendo do teu tempo, se encaixar, ok? Detalhe, no caso da uso capião, é possível somar as posses anteriores. Isso é uma vantagem aí, ok? Nesse caso, fica mais fácil para você adquirir o imóvel. Ou seja, se somando as posses anteriores já tiver mais do que 15 anos aí, por exemplo, basta você entrar com a ação de uso capião, judicial ou extrajudicial, e depois passar o imóvel para o seu nome na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóvel. Quer dizer, você comprou, um já tinha 10, outro já tinha 4, aí outro já tinha 1, aí você morou hoje, pô, somou tudo lá e 15 anos, já vou entrar com uso capião, ok? Lembrando que tanto a adjudicação compulsória quanto a uso capião substituem a escritura pública do cartório de registro de notas, ok? Já vai direto registrar o imóvel no cartório de registro de imóveis, tá? Diretamente lá no cartório, no RGI, como a gente chama, porque só é dono quem registra. É igual a jogo do bicho. Só vale o que está escrito, ok?